Agosto de 2025. Londres. A chuva fina batia na janela do meu apartamento como um presságio. Eu segurava uma xícara de café que já havia esfriado, os olhos fixos na tela do smartphone. O brilho azulado iluminava meu rosto em meio à penumbra da sala. De repente, a notificação rasgou o silêncio. Um alerta vermelho pulsante. Departamento de Comércio dos Estados Unidos revoga a certificação VEA da Sony Semiconductor e da Kioxia para fábricas na China. Minha mão tremeu. O café frio derramou um pouco sobre a mesa de madeira, mas eu nem notei. O mundo parecia ter parado por um segundo antes de explodir. A mídia global gritava em uníssono, manchetes surgindo como fogos de artifício descontrolados. O fim dos semicondutores japoneses, a morte da tecnologia asiática, o Japão de joelhos. Aquilo não era apenas uma regulação burocrática. Era uma declaração de guerra. A certificação VEA Validate End User era o bilhete dourado, o passe livre que permitia à Sony e à Kioxia usar equipamentos de ponta americanos em suas fábricas chinesas sem pedir permissão a cada passo. Retirar isso era como cortar o oxigênio de um mergulhador no fundo do oceano. Como economista que passou os últimos 15 anos analisando o mercado global, senti um calafrio na espinha. A memória dos anos 80 me atingiu como um raio. Lembrei-me da Coreia do Sul, outrora um gigante, sendo esmagada pela pressão americana, forçada a desmantelar sua própria grandeza. Eu podia ouvir o eco da história. Será que o Japão teria o mesmo destino trágico? Naquela tarde, eu tinha um voo marcado. Não para Tóquio, mas para o coração pulsante da operação japonesa na América do Sul, onde a estratégia real estava sendo desenhada. Eu estava indo para o Brasil. Para São Paulo. Enquanto o avião taxiava na pista de Heathrow, olhei para as nuvens cinzentas. Eu achava que estava indo para um funeral corporativo. Eu achava que veria o desespero de uma nação encurralada entre a águia americana e o dragão chinês. Eu não poderia estar mais errado. Eu não sabia que estava prestes a testemunhar não uma morte, mas um renascimento. Um renascimento com ritmo, suor e uma ginga estratégica que o mundo jamais imaginou. O avião tocou o solo no Aeroporto Internacional de Guarulhos tarde da noite. Assim que as portas automáticas se abriram, o ar quente e denso de São Paulo me abraçou. Havia um cheiro inconfundível no ar, uma mistura de querosene de aviação, café forte e a promessa de tempestade tropical. Os telões no saguão de desembarque, geralmente exibindo propagandas de turismo ou futebol, estavam tomados pelas notícias econômicas. Sony em crise? O impacto da decisão americana. Peguei um Uber na saída tumultuada do terminal. O motorista, um senhor de meia-idade com a camisa aberta no peito e um terço pendurado no retrovisor, me olhou pelo espelho. O rádio estava ligado numa estação de notícias local. O locutor falava rápido, quase gritando, com aquela paixão típica brasileira. Rapaz, o bicho pegou pra Sony, hein? Disse o motorista, gesticulando com uma mão enquanto cortava um caminhão na rodovia Dutra. Minha sobrinha trabalha na fábrica deles lá no interior. O povo tá dizendo que acabou tudo. Que os americanos puxaram o tapete. Senti um peso no peito. A voz preocupada daquele homem era o reflexo do medo das ruas. É uma situação complicada, respondi, tentando ser diplomático. Complicada? É sacanagem, isso sim. Ele bateu no volante. O Japão sempre foi parceiro. Agora toma essa facada nas costas? Mas brasileiro e japonês não desistem fácil não. A gente dá um jeito. Dar um jeito. A famosa expressão brasileira. Será que dar um jeito seria suficiente contra o poderio do tio Sam? O trânsito na Marginal Tietê era um rio de luzes vermelhas e brancas. A cidade nunca dormia. Olhando para os arranha-céus infinitos de São Paulo, pensei na fragilidade do Japão. Sempre achei que eles eram os certinhos, os que seguiam as regras. Os americanos desenhavam, Taiwan fabricava, e o Japão ficava no meio, fornecendo peças e sorrindo educadamente. Agora parecia que o castelo de cartas estava desmoronando. Cheguei ao meu hotel na região da Avenida Paulista. O letreiro de neon de um banco piscava incessantemente. Não consegui dormir. A ansiedade revirava meu estômago. Eu tinha certeza de que na manhã seguinte, encontraria um cenário de terra arrasada. Na manhã seguinte, o sol de São Paulo já queimava o asfalto às 9 da manhã. Peguei um carro rumo a São José dos Campos, o polo tecnológico que servia como coração da operação japonesa no hemisfério sul. O Instituto de Tecnologia ficava em um campus moderno, cercado por vegetação tropical.
Mas havia algo diferente no ar. Não era o silêncio fúnebre que eu esperava. No lobby, vi engenheiros conversando animadamente, segurando copos de café. Havia risadas. Havia vida. Fui recebido pelo Dr. Kimura, um veterano da Sony que agora coordenava as políticas de semicondutores. Ele me esperava não numa sala fria de reuniões, mas numa varanda aberta com vista para um jardim de ipês amarelos. Dr. Kimura, comecei, apertando sua mão. Sinto muito pelas notícias. A revogação da certificação V. Deve ter sido um choque brutal. Kimura sorriu. Um sorriso enigmático, calmo, que contrastava com o caos que eu imaginava. Ele me ofereceu um café expresso forte e escuro. Choque. Talvez para a imprensa, meu amigo. Para nós? Ele tomou um gole do café. Digamos que isso já estava no nosso radar. Não foi um acidente. Foi calculado. Fiquei atordoado. Calculado? Como assim? Os Estados Unidos acabaram de cortar as pernas de vocês na China. Kimura pegou um tablet e abriu um mapa. Mas não era um mapa da Ásia. Era um mapa das Américas. Desde que a Lei CHIPS foi aprovada em 2022, nós sabíamos que esse dia chegaria. O jogo mudou. Os Estados Unidos querem a produção em casa. A Coreia, nos anos 80, tentou bater de frente. Tentou lutar contra a maré. E afundou. Ele deslizou o dedo pelo mapa, apontando para o Texas e Indiana. Nós escolhemos o outro caminho. O caminho da água. Nós fluímos para dentro do território deles. Veja isso, a fábrica da Sony no Texas, um investimento de 17 bilhões de dólares. A Kioxia em Indiana. Mas, gaguejei. Essas fábricas já estão em construção? Há anos, Kimura piscou. Enquanto o mundo olhava para a China, nós estávamos plantando sementes no quintal do tio Sam. A revogação da veia na China? É apenas o sinal para acelerarmos aqui e nos Estados Unidos. Nós não estamos sendo expulsos do jogo. Nós estamos mudando o tabuleiro. Senti meu queixo cair. Aquilo não era apenas obediência. Era ginga. Era aquela malandragem estratégica de quem sabe que não pode vencer na força bruta, então vence na inteligência. O senhor está me dizendo que o Japão previu o movimento americano e se antecipou? Exatamente. Estamos transformando a pressão em parceria. Eles querem Made in USA. Nós daremos. Mas com tecnologia japonesa. Eles não podem fazer isso sem nós. Kimura me levou para conhecer as instalações locais. O lugar era imenso. O barulho das máquinas de refrigeração competia com o som distante de uma construção próxima. Enquanto andávamos pelos corredores brancos e imaculados, ouvi engenheiros falando em português, japonês e inglês. Uma mistura caótica e funcional. Você ouviu falar de HBM? Perguntou Kimura, parando em frente ao monitor gigante. Memória de banda larga? Sim, mas é um nicho, não é? Coisa para supercomputadores. Um jovem pesquisador brasileiro, com cabelo desgrenhado e óculos grossos, intrometeu-se na conversa. O crachá dizia Pedro. Nicho? Pedro riu, uma risada solta. Cara, HBM é o sangue da inteligência artificial. Sabe o ChatGPT? Sabe essas IAs que estão mudando o mundo? Elas não rodam sem HBM. É como tentar colocar um motor de Ferrari num Fusca se você não tiver essa memória. Pedro apontou para a tela que mostrava gráficos de crescimento exponencial. O mercado explodiu, cara. De 3 bilhões para 30 bilhões em 5 anos. E adivinha quem domina a tecnologia de ponta? A HBM3. A Sony e a Kioxia. Eu olhei para os gráficos. A ficha caiu. Eu sempre achei que a memória era apenas um commodity, algo barato e sem importância. Mas na era da inteligência artificial, a memória era o gargalo. E o Japão segurava a chave desse gargalo. E tem mais, disse Kimura, baixando o tom de voz como se contasse um segredo de Estado. A Sony fechou um contrato com a Tesla. 16,5 bilhões de dólares. A Tesla? De Elon Musk? Exato. Eles precisam dos nossos chips para os carros autônomos. E adivinha onde esses chips serão feitos? Na nossa nova fábrica no Texas. Olhei pela janela do laboratório. O sol de São José dos Campos brilhava forte. Eu tinha vindo esperando ver vítimas. Encontrei protagonistas. O Japão não estava apenas sobrevivendo. Eles estavam se tornando indispensáveis. Eles tinham se infiltrado na cadeia de suprimentos mais crítica do mundo, tornando-se o parceiro que os Estados Unidos não podiam se dar ao luxo de perder. Naquela noite, Kimura me levou a um lugar diferente.
Nada de jantares formais em hotéis de luxo. Fomos para a Vila Madalena, o bairro boêmio de São Paulo. As ruas estavam cheias. Música ao vivo vazava dos bares, samba, rock e funk. O cheiro de churrasquinho e cerveja gelada impregnava o ar. Entramos num prédio antigo, todo grafitado por fora, que abrigava um hub de startups. Lá dentro, o ambiente era elétrico. Jovens programadores sentados em puffs, notebooks no colo, debatendo calorosamente. Por que aqui? Perguntei, gritando para ser ouvido sobre o som da música. Porque a inovação precisa de caos, respondeu Kimura, sorrindo. As grandes empresas como a Sony têm o dinheiro e a escala. Mas esses garotos? Eles têm a fome. Eles têm a raiva. Fomos apresentados a Takahashi, um jovem CEO de uma startup de inteligência artificial. Ele usava uma camiseta de banda de rock e tênis surrados. O Japão antigo era lento, disse Takahashi, tomando um gole de cerveja. Muito medo de errar. Aqui no Brasil, a gente aprendeu que se cair, levanta e tenta de novo. Estamos misturando a precisão japonesa com a criatividade brasileira. Vocês estão projetando chips de inteligência artificial? Perguntei. Não só projetando. Estamos reinventando, disse ele com os olhos brilhando. A Sony vai começar a produção de chips de 2 nanômetros em 2025. Isso é o limite da física, cara. E nós estamos criando software que vai fazer esses chips voarem. A conversa fluiu noite adentro. Entre risadas, brindes e discussões acaloradas sobre a arquitetura de processadores, percebi algo fundamental. Havia uma simbiose ali. Os veteranos de terno e os jovens de tênis não estavam lutando. Estavam dançando. Uma dança complexa de respeito mútuo e ambição compartilhada. 2 dias depois, peguei a ponte aérea para o Rio de Janeiro. O cenário mudou do concreto de São Paulo para a beleza estonteante da Baía de Guanabara. Mas o destino não era a praia. Era o centro de convenções, onde acontecia o Fórum Global de Semicondutores. O auditório estava lotado. Representantes dos Estados Unidos, China, Coreia e Europa estavam lá. O clima era tenso. A guerra dos chips estava no auge. Fui convidado para mediar o painel principal. Ao meu lado estavam Johnson, Estados Unidos, arrogante, confiante, representando o poder do Vale do Silício. Park, Coreia do Sul, sério, técnico, carregando o peso da história de seu país. Fan, China, defensivo, estratégico com o olhar focado no longo prazo. Sato, Japão, um homem de aparência tranquila, mas com uma postura de aço. Senhor Johnson, comecei. Os Estados Unidos estão fechando o cerco. Vocês acreditam que podem construir a infraestrutura de inteligência artificial sozinhos? Johnson ajeitou a gravata. Nós lideramos a inovação. O resto do mundo segue. É uma questão de segurança nacional. E o Japão? Perguntei. Johnson hesitou por 1/1000 de segundo. O Japão é um aliado crucial. Francamente? Sem a precisão deles na manufatura e materiais, nossa cadeia de suprimentos quebraria em uma semana. A plateia murmurou. Virei-me para Sato. Sato-san, o Japão foi pressionado nos anos 80. Agora, vocês estão sendo pressionados a escolher um lado. Qual é a postura de vocês? Sato inclinou-se para o microfone. Sua voz era calma, mas ecoou pelo salão. Nós não escolhemos lados. Nós escolhemos o futuro. Aprendemos com o passado. Não buscamos confronto, buscamos ser indispensáveis. A confiança é a moeda mais valiosa hoje. E o mundo confia na tecnologia japonesa porque ela funciona. Porque ela é segura. Park da Coreia assentiu discretamente. Fã da China manteve a expressão neutra, mas seus olhos mostravam respeito. Naquele palco no calor do Rio de Janeiro ficou claro. O Japão não era mais o irmão menor que obedecia. Era o arquiteto silencioso do sistema. Após o fórum, fui convidado para um encontro mais íntimo em um hotel em Santa Teresa com vista para o rio iluminado à noite. O Cristo Redentor brilhava ao longe. Estavam lá os novos líderes da indústria. Jovens executivos e engenheiros-chefes, a nova guarda. Kinoshita, uma líder de projetos da Kioxia, aproximou-se de mim na varanda. Ela segurava uma taça de vinho. O vento fresco balançava seus cabelos. Sabe, disse ela, olhando para as luzes da favela no morro oposto. Eu tinha muito medo. Medo de que nossa geração fosse a que deixaria a luz apagar. Meus pais construíram a era dourada dos eletrônicos. E nós? E vocês? Incentivei. Nós percebemos que não precisamos ser iguais a eles. Ela sorriu,
e havia lágrimas em seus olhos. Aqui no Brasil, aprendi algo valioso. A vulnerabilidade não é fraqueza. Admitir que precisamos de parceiros, que precisamos arriscar, isso nos libertou. Um veterano Kawashima aproximou-se e colocou a mão no ombro dela. Nós, os velhos, cometemos o erro de achar que tínhamos que carregar o mundo sozinhos. Vocês, jovens, nos ensinaram a compartilhar o peso. Vi ali, naquela varanda tropical, o encontro de gerações. O respeito pela tradição se fundindo com a coragem da inovação. A gente vai virar o jogo, disse Kinoshita, agora com firmeza. Não com força bruta, mas com inteligência. E com coração. Epílogo, o retorno. De volta a Londres semanas depois. A chuva continuava a cair, mas algo dentro de mim havia mudado. Eu não sentia mais a melancolia fria. Sentia uma saudade quente. Participei de uma videoconferência com analistas globais. Então, o Japão está acabado? Perguntou um colega britânico cético. Sorri para a câmera. Lembrei-me do calor de Guarulhos, do café forte de Kimura, da música na Vila Madalena, da determinação nos olhos de Kinoshita. Acabado? Respondi. Meu caro, eles estão apenas começando. Enquanto vocês olham para os números de hoje, eles estão construindo a infraestrutura de amanhã. Eles transformaram uma crise existencial em um plano de dominação silenciosa. Você parece otimista demais, retrucou um americano. Eu vi o que eles estão fazendo. Eu vi a paixão. Eu vi a estratégia. O Japão de hoje tem a precisão de um samurai e a alma de um artista. E se me permitem a ousadia, um pouco do gingado brasileiro. Fechei o laptop. Olhei pela janela. O mundo ainda era um lugar perigoso e incerto. Mas pela primeira vez em anos, senti que havia esperança. Uma esperança que vinha do lugar mais improvável, da capacidade humana de se reinventar, de abraçar a mudança e de encontrar força na adversidade. O Japão não estava de joelhos. Estava se preparando para dar o maior salto de sua história. E eu mal podia esperar para ver onde eles pousariam.